Toque da Morte. É o exame de próstata fatal. Toque da Morte. Toque da Morte é uma birra pessoal que eu tenho, porque o 3.5 tinha um livro maravilhoso chamado Book of Wild Darkness, e tinha muita coisa legal para quando você quer fazer uma aventura mais pesada, mais gore, mais coisa. E uma das coisas que ele trazia eram as magias de corrupção, um tipo categórico específico de magia, que tinha como característica o fato de que você tomava algum tipo de prejuízo para usar. Elas eram magias mais poderosas, mas você se prejudicava de alguma maneira. Então eram as coisas assim, você come o pedaço de uma pessoa mais forte, você recebe não sei quantos D8, sei lá, 2D8 de força, 1D8 de força. Mas aí, para você conjurar isso, você perde temporariamente 2D6 de sabedoria. Umas coisas assim. E aí, isso acabou no D&D edição 1. Ninguém nunca nem pensou sobre isso, né? Não tem um suplemento recente do Critical Role, que é o de Tal'Dorei, que eles criaram os magos de sangue, os clérigos do domínio do sangue. E ele tem um Hemocraft, que é tipo magia de sangue, vamos dizer assim. Mas é muito levinho. E aí eu falei, não, eu quero uma coisa mais gore, mais Book of Wild Darkness. E aí o que eu fiz? O Toque da Morte é feito para ser uma magia de necromancia de terceiro nível, que pode ser utilizada por clérigos, magos, feiticeiros e bruxos. É uma magia de ação, você usa uma ação para fazer ela. Por ser um Toque da Morte, o alcance dela é de toque, certo? E os componentes são verbais, somáticos e material. O componente material dela é porque o processo somático inclui você fazer um corte na sua mão durante a conjuração da magia, e é a mão que você vai utilizar para tentar fazer a magia com outra pessoa. Então o componente é basicamente o sangue que está escorrendo da ferida da mão que você está usando para encostar na pessoa e dar o ataque. Ela é instantânea. Basicamente, o que acontece? Você faz um ataque de magia corpo a corpo contra o alvo, e se você acerta esse ataque, é uma magia de terceiro nível. Se você acerta, você recebe 2d6 de dano necrótico. Você, conjurador. E o alvo recebe 8d12 de dano necrótico. Então, você tá tomando um dano... Terceiro nível. Você tá tomando um dano para dar bastante dano a mais. E ela escala. Em níveis mais altos, quando você utiliza essa magia com um slot acima, de quarto nível superior, o dano que você recebe aumenta em 1d6, e o dano que o alvo recebe aumenta em 2d12. E você achando... Se você usa ela como de quarto nível, você tá tomando 3d6 de dano para dar 10d12 de dano. Você achando que congelar o fogo ia quebrar a mesa. Pode parecer muito dano. Mas aí, qual foi o balanceamento que eu fiz? Antes, né? O vermelho tá me acusando de ser maluco. A magia infligir ferimentos, que é uma magia de primeiro nível, que é de toque e que também você precisa acertar um ataque para dar o efeito, ela causa 3d10 de primeiro nível. E ela também escala. Ela dá 1d10 a mais para cada nível que passa. Isso quer dizer que se você dá no terceiro nível, você está dando 5d10 de dano. Uma magia sem tomar nenhum prejuízo. E o dano médio de 5d10 é 20 alguma coisa. 20 e pouco. O dano médio dessa magia que eu estou propondo é 50, mas você está tomando dano. Você está tomando bastante dano até. Então, você vai escalando. Toque da Morte dá um dano médio de 52, mas custa 7 pontos de vida, que não é desprezível. Você não vai usar isso com frequência. E outra coisa, comparada a uma magia de dano diária, como bola de fogo dá 28 de dano médio na rolagem de dados. E você pode, é diária, você pode acertar 3, 4 pessoas. Se você acerta 3 pessoas com uma bola de fogo e dá o dano médio, você tá dando 60 e cacetada de dano em 3 alvos diferentes. Então, assim, eu comparei ela na hora de escalar com Desintegrar. Desintegrar é uma magia de sexto nível que dá 10d6 mais 40 de dano. Só que Desintegrar não é de toque, Desintegrar é de alvo à distância. Desintegrar é até 18 metros se você acerta ela. Desintegrar é apelativo. E Desintegrar é de sexto nível. E Desintegrar ainda dá dano médio, ainda dá metade do dano se a pessoa passar no teste de resistência. Essa aqui não. Essa aqui acertou, deu dano. Errou, acabou. É tipo errar um ataque. Você não faz nada, você perde o slot. Você também não perde. Você perde o slot. Você não toma o dano, você perde o slot. Você só toma o dano se você acerta a magia. Desintegrar dá um dano médio de 75. Nenhum prejuízo. Você dá 75 de dano médio. Dano máximo é 100. Entendeu? No mesmo nível, o Toque da Morte dá um dano médio de 91, que nem é tanto acima do 75. E você tem que encostar na pessoa, você tem que acertar o ataque, e você vai perder em média 18 pontos de vida pra fazer isso. Então ela não é uma magia completamente desequilibrada, não tô maluco. Entendeu? A ideia aqui é reforçar uma coisa meio canhão de vidro. Por quê? Porque você tá no desespero.
Claro, o forte dela é eu tô falando em dano médio. O dano máximo a coisa muda consideravelmente. O dano máximo de um infligir ferimentos no terceiro nível é 50. O dano máximo de toque da morte no terceiro nível é 96. É muito dano. É virtualmente matar alguém. Desintegrar dá no máximo 100 de dano. No sexto nível, o toque da morte dá 168. Só que você tá tomando dano adicional. Você tem as outras restrições em termos de alcance, chance de funcionamento, porque você não tem dano intermediário em caso de teste bem sucedido, e o custo em vida. Então, é uma magia forte, é uma magia com potencial para resolver um encontro numa só, mas tem muita chance de você gastar o slot e não fazer nada. Coisa que não vai acontecer com as outras magias. Ela, de maneira visual, lembra muito o ataque na verdade, o uso do Tony Stark da Manopla do Infinito. Sim. Ela é tão forte que ela dá um rebote, né? Ela dá um coice quem tá usando. E aí a pessoa toma ali também um dano junto do dano que ela causou. Eu até pensei em aumentar o dano, inclusive. Eu pensei em fazer originalmente com 3d6 de dano, mas aí eu pensei, cara, uma magia de terceiro nível, você tá usando no nível 5. Um mago no quinto nível tem, sei lá, uns 40 de vida. Se ele tomar 3d6 e sair numa rolagem muito ruim, vai metade do HP dele pra dar uma magia. Então acaba ficando muito over o rebote. O cara tem desestímulo a usar, que eu falei. Por que ele vai usar isso se ele pode dar, inclusive, elemento lá, que é basicamente a mesma coisa. Eu não sou contra, não, cara. Eu acho que magias assim, elas caracterizam também. Você, obviamente, utiliza isso como parte do background, da interpretação do personagem. Se for um NPC, você sabe que ele tá arriscando a própria vida para ter um poder. Se você tá com um personagem, você tem que estar ciente disso, ou seja, você cria um clima. É igual o Marcelo falou, são aqueles livros mais pesados, igual tinha o Taumaturgo, né? Tinha o Taumaturgo do terceira edição, que também tinha umas paradas de sair de dentro do corpo do outro, de brotar. Tinha uns negócios meio nervoso lá na terceira edição. E eu acho muito bacana. Eu falei, tá apelativo, tá um dano alto? Tá. Mas eu não sou contra, não, porque você arrisca. Eu colocaria alguns limitadores, dependendo do que você faz. Por exemplo, se é só uma magia, Toque da Morte é uma magia. Então você coloca ela lá na condição de escolheu essa, você tem que perder o espaço de uma outra conhecida, por exemplo. Agora, se você tivesse uma escola arcana desse tipo, ela funcionaria diferente, porque aí você tem uma sequência de magias na mesma raiz, né? na mesma árvore de progressão. A escola arcana da campanha do Tal'Dorei que é de magia de sangue, que chama, eu acho ela fraquinha. Primeiro porque ela não tem magias próprias, não existem magias específicas. O que ela faz é só alterar aquelas condições de mago, né? E aí eu acho ela meio fraquinha, porque tem umas coisas tipo assim, você pode usar, se você tiver tomado dano suficiente, você pode usar o seu corpo como foco. Você pode gastar ponto de vida para substituir componente que tem custo material. Umas coisas tipo, você tem que gastar um diamante de 200. Não, você pode tomar 1d10 de dano necrótico para cada 50 de PO que você substitui. Ao invés de usar um diamante, você toma 4d10 de dano e você usa magia. Legal, mas eu acho que não é suficiente. Assim. Eu acho que você rompe um pouco a ideia mais gore. Se você ver as magias de corrupção do Book of Wild Darkness, nossa, era muito mais pesado. Eram umas coisas muito mais trevosas, porque era o objetivo, de certa maneira. O Eras é assim, se o mago, para ele soltar magias, ele tem que ter um item chamado artefato dedicado. O artefato dedicado, ele quando vai fazer, vai passar por alguns níveis, ele tem direito a ter mais de um. Então ele é um anel, uma varinha, um cajado, um familiar, alguma coisa que ele usa como foco da magia. Se ele solta a magia com esse artefato, ele pode ignorar algum componente, por exemplo, ele pode ignorar componente gestual, ele pode ignorar componente material, desde que seja baratinho. Uma varinha mesmo, uma varinha ignora componente material. Mas e se ele não tiver a varinha, que é dedicada às magias de nível 0 até 3 dele, a varinha. Se ele tá sem essa varinha, ele tem que gastar os pontos de vida dele pra soltar magia. E aí a magia fica um troço perigoso. Porque ele solta, só que ele vai ter que gastar o componente material e ainda vai perder ponto de vida. Então, quer acabar com o mago? No D&D você tinha que amarrar as mãos dele, amarrar os dedos dele, amarrar os pés dele, deixar ele cego e pregar um prego na língua dele. No Eras você pode tirar o item dele. Porque se ele começar a fazer muita magia, ele começa a ficar muito fraco.
Falou!